Fala, fã do Live Bassol BR, vídeo especial aqui no Live para falar de um marco histórico. Victor Wembanyama, este homem da tela, faz mais um jogo impressionante na sua carreira, mas agora realmente um jogo que entra para a história da NBA, um dos grandes jogos de um calouro em todos os tempos. Quem pôde acompanhar viu de perto a história sendo escrita. Antes de a gente falar, claro, muito sobre a atuação do Wembanyama, do que ele tem feito nessa temporada de calouro, eu quero que a galera deixe o like pra gente. Importantíssimo chegar com a gente, deixar o teu joinha, que é importante, se inscrever aqui no Live BR e, claro, ativar o sininho, ativar as notificações para receber, assim como esse vídeo, todas as lives, todos os nossos programas ao vivo que a gente faz aqui durante toda a temporada, durante todo o ano do Live Basketball BR. Então te inscreve no canal, deixa o like que é muito importante. Claro, comenta aqui com a gente, participa com os comentários aí também. Vamos lá, Victor Wembanyama teve um jogo na vitória contra o Toronto Raptors nesta última segunda-feira de 27 pontos, 14 rebotes, 5 assistências e 10 tocos. 10 tocos, é isso mesmo, um triplo-duplo em menos de 30 minutos que conseguiu o Wembanyama. E, para mim, já deixo aqui minha opinião nesse ponto, ele vai ser o cara que vai fazer um quádruplo-duplo na NBA novamente, porque ele chegou a 5 assistências ontem no primeiro tempo, não deu mais assistências no decorrer da partida, mas é um cara que logo mais, certamente, a gente vai ver fazendo um jogo de pelo menos 10 pontos, pelo menos 10 rebotes, pelo menos 10 tocos e pelo menos 10 assistências, algo que é tão difícil de acontecer, um quádruplo duplo. Vamos entrar no que foi esse jogo para o Victor Wembanyama. Ele se tornou o primeiro jogador da NBA desde o Hakeem Olajuwon, histórico Hakeem Olajuwon, de tanto tempo no Houston Rockets, campeão da NBA, em abril de 1996, ou seja, a gente está falando de 28 anos atrás, quase 28 anos, a ter um jogo de pelo menos 20 pontos, de 10 rebotes, de 10 tocos e de 5 assistências. Então é um jogo realmente histórico ontem que teve o Victor Wembanyama. Outro ponto, é o quinto jogador na história da liga desde 1973-74, quando os tocos se tornaram uma marcação oficial de todas os box scores em todas as partidas, a ter pelo menos 25 pontos, 10 rebotes, 10 tocos e 5 assistências. Então, o Hakeem Olajuwon fez isso 4 vezes, a gente citou que em 1996 foi a última vez que isso aconteceu. O Kareem Abdul-Jabbar teve isso em um jogo, o David Robinson teve isso em um jogo e o Ralph Sampson teve isso em uma partida. Então ele se junta a Olajuwon, a Kareem Abdul-Jabbar, a David Robinson e a Ralph Sampson. Únicos jogadores desde que os tocos se tornaram uma marcação oficial a ter pelo menos 25 pontos, 10 rebotes, 10 tocos e 5 assistências num jogo. E ele é o terceiro calouro desde 73, 74 também, quando os tocos se tornaram oficiais de marcação, a ter 25 pontos, 10 rebotes, 10 tocos em uma partida. Se juntou ao Ralph Sampson e ao David Robinson nesse aspecto. E aí, mais impressionante ainda, é quando a gente pega esse número aqui. Primeiro jogador da história da NBA a ter pelo menos 10 tocos e 5 assistências em menos de 30 minutos. Porque todos os caras que a gente citou até agora, Olajuwon, David Robinson, Kareem Abdul-Jabbar, Ralph Sampson, eles tiveram esses números, mas em mais de 30 minutos. Ou seja, mais tempo de quadro, normal. É uma estatística pesadíssima de conseguir. O Wembanyama conseguiu isso nessa segunda-feira em menos de 30 minutos. Foi em 29 minutos, 28 e uns quebrados, que ele conseguiu essa marca. Nesse momento, vamos ser sinceros, eu não consigo ver nenhum jogador tirando o prêmio de calor do ano do Wembanyama. No começo da temporada, você teve uma discussão com o Chet Holmgren, que estava muito bem pelo Oklahoma City Thunder. O Oklahoma City Thunder, obviamente, coletivamente muito melhor do que o San Antonio Spurs, mas hoje não se tem dúvida de quem é o calor do ano. O Wembanyama com números históricos, já sendo muito dominante. Ele está com médias de 20,4 pontos, 10,1 rebotes, 3,2 assistências, 3,2 tocos nessa temporada. Ele pode ser o primeiro jogador a ter médias de pelo menos 20 pontos, 10 rebotes, 3 assistências e 3 tocos até o All-Star Break, até a parada do All-Star Break, que é nessa sexta-feira que começa o All-Star Break, desde o Shaquille O'Neal, em 1999 e 2000, quando ele foi MVP da liga, o Shaquille O'Neal. Ou seja, está tendo números praticamente de MVP o Victor Wembanyama na sua primeira temporada, né? Na primeira.
temporada na liga. Isso é histórico, isso é fantástico. E outro ponto muito bom do jogo dele, e aí não tem nada a ver da questão de tocos e desse número histórico que ele teve nesse triplo-duplo, é que ele tem melhorado muito seus arremessos de 3 pontos. Até no Metropolitan Levallois, na França, ele chutava muito de 3 pontos, mas com um aproveitamento mais baixo. Ele chutou nos primeiros 35 jogos da temporada da NBA, 35%, 29%, perdão, de aproveitamento nos primeiros 35 jogos dele na NBA. Nos últimos 13 jogos, ele já aumentou esse aproveitamento para 39%. Ou seja, um aproveitamento muito bom para um cara desse tamanho, com essa envergadura, com todos os aspectos físicos que tem o Victor Wembanyama. Então, se ele conseguir manter uma consistência nesse arremesso de 3 pontos, eu só tenho que dizer uma coisa: esquece, acaba, porque Victor Wembanyama é uma coisa surreal, é uma aberração física, técnica e de tudo que a gente já viu na história da NBA. Ele tem um potencial realmente gigantesco e já começa a mostrar e a exercer. Fora a quantidade de tocos que ele tem oficialmente, olha todos os arremessos que ele altera dos adversários, ele consegue alterar dos adversários para conseguir. É realmente surreal o desempenho que tem Victor Wembanyama. É o meu voto para calor do ano, certamente o voto de muita gente. E eu quero que a galera deixe aí nos comentários o que achou dessa atuação histórica do Victor Wembanyama e do que ele tem feito nesse começo de carreira dele na NBA. Eu mal posso esperar para ver esse cara daqui 2 temporadas, daqui 3 temporadas. E vamos ser sinceros, San Antonio Spurs não tem um time que ainda jogue para Victor Wembanyama. Quando tiver um time que jogue para Victor Wembanyama com um armador de verdade ali, esse San Antonio Spurs ainda vai dar muito certo. Claro, o trabalho do general manager, de Greg Popovich e tudo mais nos próximos anos. Turma, deixa os comentários aí pra gente. O que tá achando dessa carreira, desse começo de carreira do Wembanyama? O que tá achando do San Antonio Spurs? E claro, participa com a gente, deixando o teu like, deixando tua inscrição e, muito importante, ativando o sininho, ativando a notificação para não perder nada de todas as novidades aqui do live. Não só de vídeos especiais como esse, mas também das nossas lives, dos nossos que acontecem, claro, todos os dias aqui no live e tu não perde nada. Vem com a gente, turma. Um abraço e até a próxima.